Sejam bem-vindos ao podcast TSA. Estamos começando mais um episódio hoje com uma super convidada, a Raíssa Nesi. Raíssa, além de ser uma excelente assessora, também é uma das minhas melhores amigas, então isso torna esse episódio muito, muito mais especial. E um ponto muito legal é que ela é mulher, e eu sei que isso não deveria ser um diferencial, mas a gente sabe que tem tão poucas mulheres na assessoria de investimentos, então trazer uma mulher que está tendo sucesso, se destacando e ainda é minha amiga, né, torna tudo muito especial. Antes de eu deixar a Rafa falar, eu vou apresentar ela para vocês. Ela é assessora há 4 anos, trabalha na Veda Investimentos e, além disso, hoje é a embaixadora da Veda. A gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, primeiramente, obrigada, Rafa, por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Ana. Fiquei muito feliz com esse convite. Hoje a gente fica aqui de longe te acompanhando e vendo aí todas as tuas conquistas. Eu acho que todo esse conteúdo que tu produz, ele é muito diferenciado hoje no mercado. A gente não vê conteúdo de qualidade pro nicho da assessoria. Então, para mim, realmente é uma honra estar aqui nesse espaço e poder compartilhar um pouco aí da minha experiência até agora. Obrigada. Não, vai ser maravilhoso, com certeza. Bom, vamos lá. Então, para a gente começar, acho que o primeiro ponto que eu queria saber é que você contasse para o pessoal como é que foi o teu começo na assessoria. Você já está aí há 4 anos, né? Como é que foi o primeiro, o segundo ano? É o ano que o período que as pessoas têm mais dificuldade, geralmente, né? Então, você pode contar um pouquinho para a gente? Sim, até vou dar um passo para trás, contar um pouquinho aí como que eu fui parar finalmente aí no mercado financeiro. Eu fiz faculdade de engenharia de petróleo, então não tem tanto a ver diretamente, né, com o que a gente trabalha hoje. Eu lembro que nunca me brilhou os olhos aí a faculdade, né, o que a gente estudava. E no final da faculdade abriu ali um escritório de assessoria de investimentos credenciado à XP e comecei a realmente ficar com aquela pulga aí atrás da orelha. Na época, então, estava no final da faculdade, ingressei nesse escritório, que na época ele ainda era da XP, hoje é EQI Investimentos. Então, eu lembro que quando eu ingressei, assim, no mercado, me apaixonei, assim, imediatamente, assim, desde por toda a agilidade que a gente vê aí no mercado, por todo o dinamismo que a gente vê, então já me brilhou aí os olhos. Fiquei em torno aí de 3, 4 meses aí no escritório, e eu lembro que foi bem aquele momento de pandemia. Nisso eu retornei a voltar a morar na minha cidade natal, em Criciúma, e ingressei no meu segundo escritório de assessoria. Então, esse escritório, basicamente, quando eu entrei, eu era assessora. Então, eu nunca recebi base, nunca tive muito treinamento, assim. Então, a gente tinha que começar a crescer e tentar se desenvolver realmente, tirando, assim, da nossa criatividade. Então, eu lembro que quando eu realmente decidi, ok, eu me apaixonei pela assessoria, me vejo trabalhando com o que eu faço pelos próximos muitos anos da minha vida, ok, daí eu decidi estudar, eu fiz pós-graduação na área de finanças, investimentos e banking pela PUC do Rio Grande do Sul, e ok, eu tinha que prospectar. Como que eu prospecto? Do nada eu era assessora, não tinha base. Então, até quando tu entra, falam para tu fazer aquela lista, né, das pessoas que tu conhece, quem tu pode prospectar, mas acaba sendo também um nicho que ele é finito. E tu acabou de entrar nessa área, então para tu se tornar como uma referência, uma autoridade, desde para os teus familiares, para o teu ciclo social, isso é com o tempo. Então, acho que foi todo um processo, acho que aprendi também muito aí com esse período, e o que eu comecei a pensar, onde que eu vou conseguir realmente crescer a minha base, os meus prospects, e realmente ter ali uma cadência, né, que eu consiga ir atrás sempre aí de novos prospects. Então, tentei através do LinkedIn, então desde o início, que eu estou há 4 anos hoje na assessoria, eu prospecto pelo LinkedIn, CEO, CFO, COO de grandes empresas, então eu vou conectando. Naquela época, eu ainda que eu tinha mais tempo, né, estava montando a minha base, então eu ligava para eles, né, então quem se conectava comigo, fazia um cold call, e depois continuava ali a cadência. Então, os primeiros anos, assim, da assessoria foi muito isso, foi tentativa e erro. Depois fiquei 1 ano nesse escritório de assessoria, ele acabou sendo vendido para o BTG.
Então, nisso, sempre gostei muito da marca da XP, sempre gostei muito da plataforma da XP. Então, escutei alguns escritórios, né, algumas propostas, até que a Ana, que inclusive fez faculdade de engenharia de petróleo comigo, ela já estava na Veda, maravilhosa, então, que me apresentou aqui a estrutura da Veda, que é o escritório que eu estou hoje. Então, eu sempre, desde o início, assim, sou muito grata à receptividade que eu tive na Veda, é um escritório que eu realmente me sinto em casa, e eu vejo muita... realmente é uma estrutura muito sofisticada que a gente tem em todas as áreas, em todos os segmentos, com profissionais que estão há mais de 20, 30, 40 anos, conseguindo dar esse suporte para a gente, que eu estou há 4 anos na assessoria. Então, isso é muito importante, e foi assim que eu parei, basicamente, aqui na Veda, que é o escritório que eu estou hoje. Perfeito. Tem muitas coisas, na verdade, para a gente conversar sobre a tua história, porque o primeiro ponto é, você fez engenharia de petróleo, né? Eu também. Acho que talvez algumas pessoas que me sigam ali, me acompanham, não sabem que eu fiz engenharia de petróleo. E é uma área que ela é muito mais técnica, mais analítica, né? Mas acho que tanto eu quanto você, a gente já tinha um perfil mais... talvez, me fugiu a palavra, mas... Comunicativa. Mais comunicativa, mais aberta, exatamente. Acho que você mais do que eu ainda, desde sempre, né? Eu fui me desenvolvendo, mas isso faz muita diferença na profissão, né? E até uma pergunta que eu ia te fazer lá sobre o começo ainda, você sentiu que o fato de você ser comunicativa te ajudou bastante nesse começo? Mas, independente disso, você ainda sentiu que você tinha alguma dificuldade ali com relação ao vender, né? Ao prospectar, ou isso foi algo natural para você desde o começo? Então, até o que era legal, como eu nunca tive muito treinamento, basicamente, do dia para a noite eu era assessora. Então, eu lembro que um assessor sênior, sempre nas minhas primeiras reuniões, um assessor sênior fazia reunião comigo. E daí o que ele falava para eu fazer? Se apresenta que eu toco a reunião. Beleza. Então, eu fazia reunião e eu ia anotando o que esses assessores sêniores eles falavam. Então, para eu entender como que era uma introdução, como que iria se desenvolver ali o meio da reunião e como que eu deveria finalizar. E eu ia anotando até que em um momento eu me senti um pouco confiante, ok, consigo tocar as reuniões aí por conta. E até essa época que eu sempre prospectei muito pelo LinkedIn, então eu lembro que eu pegava o carro da minha mãe, marcava reunião, colocava assim, CEO, CFO, em toda a região aqui, mais para o litoral de Santa Catarina, então pegava o carro da minha mãe e ia, marcava um café, me apresentava aqui o escritório e ia. Então, e foi muito assim, dando cara a tapa mesmo, assim, hoje eu vejo assim, né, olhando para trás, mas foi muito isso, assim, ali do início. Mas eu te achei muito corajosa, na verdade. Eu lembro a primeira vez que você me contou isso, eu fiquei assim, cara, para uma assessora que tá um ano no mercado, tipo, pegar o carro e fazer reunião presencial, assim, tem que ser um pouco cara de pau mesmo. Pode ser que eu fosse. E a assessoria é isso, né? Se a gente não vai, cara, Sim. sempre fica com medo, às vezes, etc. Então, muito bom. Mas até entrando nesse ponto do LinkedIn, que eu acho que é um assunto que muita gente tem curiosidade, me perguntam muito sobre isso. E eu já prospectei um pouquinho pelo LinkedIn, mas nada comparado com o que você já fez. Então, eu queria entender, assim, hoje eu sei que você faz prospecção de ir lá, chamar as pessoas e tal, que é um pouco do que eu ensino ali, mas você também teve umas épocas que ligava para as pessoas do LinkedIn, né? Como é que você faz? Se puder contar um pouquinho mais. Isso. Claro, isso foi principalmente no início, que eu tinha mais tempo, estava começando do zero a base, então eu ia fazendo a cadência, fazendo ligações, anotando os contatos, e ia prosseguindo aí tentando marcar uma reunião e prosseguir fechando algum negócio. Hoje, que ok, né, a gente acaba sempre tendo bastante coisa para fazer do nosso dia a dia, eu tento otimizar o meu tempo mandando mensagem. Então vamos lá. Eu mando toda semana mais de 100 invites ali no LinkedIn. Quem se conecta comigo, eu tenho uma chance de mandar uma mensagem. Então, eu vou mandar essa mensagem. E se a pessoa se conecta comigo, eu consigo descobrir se ela tem ou não um celular, na verdade, ali. Às vezes tem, às vezes não. Mas, de qualquer forma, a mensagem tu consegue mandar. Então, a mensagem, tu manda ali uma mensagem, tentando marcar aí um horário para marcar um bate-papo. Então, antes, né, eu fazia a cadência através da ligação e hoje é por mensagem.
Quando você faz uma ligação, quando você fazia lá no começo, né, uma ligação, era basicamente um cold call, né? A pessoa, ela chegava a lembrar que falou, que te adicionou, alguma coisa nesse sentido? Então, daí era legal, até porque tu tinha um mínimo de alguma proximidade com a pessoa, talvez. exato. Ó, a gente se conectou no LinkedIn, e daí tentava, da onde que tu é? Eu sou de tal cidade, e daí ia desenvolvendo. Mas era totalmente um cold call. Um cold call que você conseguia criar um rapport mínimo ali, porque tinha cidade, você sabia alguma coisa da profissão, então talvez facilitasse um pouquinho, mas ainda assim é bem frio, né? Exato. Tá. Legal. Eu acho que isso é uma estratégia para quem está começando que faz muito sentido. Então, você falou, né, que no começo você fazia mais, faz total sentido. Hoje você tem uma carteira grande, tem que fazer várias outras coisas, é difícil. Eu sei que você está sempre prospectando, mas é difícil a gente gastar tanta energia com prospecção. Acho que no começo o assessor fica lá nos, sei lá, 90% de prospecção, 10% com a carteira e vai diminuindo ao longo do tempo, né? Acho que isso é normal. Mas tem algum ponto agora sobre essa questão de redes sociais. Hoje você é embaixadora Veda, né? Então, ser embaixadora Veda significa que você é a cara da Veda, que você vai estar ali gravando vídeos, representando a marca, e isso é muito legal. Acho que é um baita reconhecimento para o escritório querer colocar você à frente. E eu queria entender como é que você chegou até aqui, como é que você usou as redes sociais ao longo do tempo para fortalecer a tua marca, como é que você chegou nessa posição de embaixadora Veda? Sim, eu acho que tudo é um processo. Então, como eu comentei, quando eu entrei no mercado financeiro, para eu ser o mínimo de uma referência para as pessoas mais próximas a mim, isso demorou um tempo. Até assim, questão de familiares, né? De me enxergar um pouco, não, realmente uma referência na parte dos investimentos, na alocação do patrimônio. Então, é todo um processo e eu sempre tentei enxergar as redes sociais como algo que me agregue. Porque nas redes sociais eu consigo potencializar e chegar em mais pessoas que muitas vezes não é aquela pessoa que eu falo toda semana, por exemplo. Então, eu sempre, na verdade, fui ativa no Instagram, por exemplo, sempre gostei da geração de conteúdo e encontrei através do Instagram ou até do próprio LinkedIn uma forma de eu me colocar numa posição de uma certa autoridade, né? Uhum. Então, de tentar postar, passar o conteúdo e assim, ó, eu acho que também é legal até passar essa parte da humanização, de realmente como que é, né, por trás da assessoria, porque eu acho que também a gente ir lá e falar de investimentos, a gente vê em diversos lugares. Então, realmente mostrar quem tu é, né? Então, quem que tá por trás? Ok, ela vai ser a minha assessora. O que ela faz? Né? Então, eu consigo me identificar com ela em alguns princípios, alguns valores. Então, tentei gerar algum tipo de conteúdo desde sempre, né, no Instagram, até porque o meu trabalho, né, hoje, ele corresponde à maior parte, né, do que eu faço no meu dia a dia e na minha vida, então eu não conseguiria mostrar a minha vida sem falar do meu trabalho, até porque é uma profissão que eu sou totalmente apaixonada, então acho que linkou muito e foi muito natural sempre. Então, tanto do Instagram quanto do LinkedIn, que também era uma maneira de prospecção. A Veda, esse ano, ela está com esse projeto de basicamente ter pessoas embaixadoras que estão na frente da marca. Então, foi muito legal, assim, e eu acho que é uma oportunidade, um desafio muito legal de eu conseguir estar na frente aí de uma empresa que eu tenho total prazer, assim, é uma honra realmente conseguir trabalhar, assim, no escritório. Então, acho que a gente vai conseguir linkar e trazer bastante coisa legal. Com certeza, não tenho dúvida. Estou ansiosa para começar a ver os conteúdos. Mas até sobre essa questão de criação de conteúdo, eu lembro de quando você começou a criar conteúdo, você já criava conteúdo para você, né? Já fazia muitas fotos e tudo, e teve uma viradinha ali que você começou a colocar um ou outro conteúdo de investimentos, escolher algumas coisas que você postava, e foi fácil para ti desde o começo, assim, sei lá, parar e gravar um vídeo? Foi algo natural ou você teve que desenvolver essa habilidade? Acho que é legal falar isso, porque as pessoas às vezes têm dúvidas, né, se, sei lá, a gente começa 100% pronto ou não, então queria ouvir de ti. Com certeza eu tinha falta confiança, porque tu pensa, será que o que eu tô produzindo, eu tô no caminho certo? Será que eu tô falando certo? Né? Porque é todo um processo, tu tá começando
nessa jornada no mercado, que é algo novo para ti também. E, na verdade, se eu for falar algo, ok, como que foi esse processo, eu diria que você teria que ter uma Ana Veiga na sua vida. Eu acho que é isso, assim, o meu conselho simples. Porque a Ana, no caso, ela trabalhava comigo, a gente fazia parte da mesma equipe. Por um ano a gente trabalhou juntas na Veda. E a Ana já gerava conteúdo. Então, ver ela na frente, realmente dando a cara a tapa, sempre me motivou. E ela foi também me puxando pelo braço. Vamos gravar um vídeo eu e tu? Então, eu fui criando confiança e agora eu consigo realmente tocar nessa parte, então sempre aprendi muito aí com todo esse processo. Parece que essa parte foi combinada, mas não foi, tá? Eu não foi, gente. Não foi propaganda. Não, mas é muito bom, acho que ter alguém para te ajudar, né? Porque eu lembro quando eu comecei a criar conteúdo, no escritório, eu acho que era só eu, basicamente, ali, pelo menos de Floripa, eu lembro que não tinha outra pessoa. Eu não sei se de fora tinha outra pessoa também que criava conteúdo muito intensamente ali sobre investimentos. E hoje ainda tem poucas pessoas que fazem isso, né? Agora começou a aumentar e tal, mas eu acho que é um grande diferencial na assessoria a gente se desafiar a fazer isso. Então, acho muito legal, assim, porque mesmo você falando, né, que teve eu ali do lado, muita gente teve eu do lado também, muita gente não começou a fazer por isso, porque é difícil a gente fazer. Então, tem a tua responsabilidade, que é muito grande nisso, né, de que é de tomar a frente e falar, não, eu quero fazer isso porque acho que vai ser importante para mim, para minha marca, para tudo. E isso que você falou sobre você gerar autoridade no teu meio, eu acho que ajuda muito, porque às vezes os nossos pais, os nossos irmãos, amigos, eles não veem a gente como autoridade. Quando você começa a aparecer ali só por você falar sobre um tema que é difícil para a maioria das pessoas, no Instagram ele já começa a falar, putz, olha só que legal, né? Entende disso. Quando eu pensar em investimentos, vou falar com ela, ou vou indicar ela. E outras coisas que eu acho legal que você mostra também é mostrar o teu dia a dia mesmo, né? Eu vejo que, por exemplo, nos stories, às vezes você traz suas viagens, que isso também mostra, né? Que você é uma pessoa que é bem sucedida, que consegue viajar, que consegue ir para lá e para cá, que você viaja a trabalho para visitar cliente. Então, acho que a criação de conteúdo, quando as pessoas vêm, elas pensam, não, precisa ser só eu gravar um monte de vídeo, né? Acho que a maior parte do que você faz nem é isso, né? É o resto. Perfeito, é isso mesmo. Então, legal. E agora, fora essa parte de Instagram, tem alguma outra estratégia de prospecção que você usa hoje, vindo mais para a atualidade? Como é que você concilia a prospecção com o atendimento aos clientes? Perfeito. A prospecção, basicamente, a gente tem os 3 segmentos. A gente pode prospectar através de indicação, onde a gente vai se filtrar as pessoas dos nossos clientes, as pessoas que os nossos clientes conhecem, certo? Então, a gente vai estar, querendo ou não, se restringindo a esse meio, né? Ao meio dos nossos clientes. Claro, quando é um assessor que está 10, 15, 20 anos no mercado, essa parte de indicação flui 100% natural, mas a gente ainda está nesse processo de crescimento. Então, tem a parte da indicação, que é tu ter a proximidade com o teu investidor, e eu foco muito realmente no planejamento patrimonial do meu cliente. Então, não é ser um vendedor de produto, é realmente estar com ele em todo o processo, realmente entendendo, protegendo o patrimônio dele, entendendo a parte de sucessão, se ele é um empresário, também cuidando da pessoa jurídica dele, de sócios, etc. Então, é todo esse conglomerado. Então, e isso a gente tem realmente, até falando de ti também, falando da tua vida, perguntando sobre a vida, sobre os filhos, sobre o cachorro, sobre as viagens que ele faz. Então, criando esse tipo de rapport para que realmente ele se sinta confortável em te passar uma indicação. Depois a gente também tem o nosso network, que é basicamente o que a gente faz, os lugares que a gente frequenta, as pessoas que a gente conhece e como que a gente consegue trazer isso para talvez que feche um negócio. Então, assim, o assessor, basicamente, ele pode prospectar de segunda a segunda, não tem horário, não tem tempo, não tem nada. Então, a gente pode prospectar num esporte que a gente faça num final de semana, numa festa de casamento, numa formatura, numa viagem. E o que é sempre legal? Perguntar o que a pessoa faz. Esse é o primeiro ponto. Eu pergunto o que a pessoa faz, porque o que a gente espera? Que ela pergunte o que tu faz.
Então, quando tu fala o que tu faz, que tu trabalha no mercado financeiro, que tu trabalha com o patrimônio do investidor, ok. E nisso, tu continua escutando a pessoa e tu faz perguntas dela, realmente se interessando, né? Então, perguntando sobre a vida dela e talvez tu conseguir entender alguma dor dela e que assim, pô, talvez uma área do escritório que eu trabalho a gente consiga te auxiliar nisso. Vamos marcar um café? Vamos marcar aí uma conversa? Vamos marcar ali um café, tu vai lá no nosso escritório? Então, marcar um almoço, enfim. E então tem a parte do network, né, que é os lugares que tu frequenta e também de tu estar atento. E também eu acho que é importante chegar naquele limite, né? De tu, às vezes, não se passar, não querer falar muito de trabalho, porque às vezes a pessoa enxerga, não. Tá, então ela veio aqui para prospectar. Para não parecer que você está o tempo todo querendo vender o seu trabalho. Exato, então é tu se aproximar dela genuinamente e realmente estar atento às oportunidades que tu pode encontrar e colher. Além disso, a terceira, né, parte da prospecção é através de eventos. Então eu posso tanto ir em um evento quanto eu posso produzir o meu evento. Então, eu já fui em alguns eventos em São Paulo, eventos aqui em Florianópolis, já fiz eventos com clientes que eles são contadores, então, que é um nicho que eu gosto, contador, advogado, dá para fazer parceria, dá para pensar em, pô, vou levar o meu especialista para de planejamento patrimonial e sucessório para os teus clientes, vamos lá falar sobre isso, enfim, tem muita coisa. Ah, não, vou levar o meu especialista de renda variável para. Tem muita coisa que a gente consegue levar. E principalmente, assim, contador, advogado, que tem outros clientes, então acaba sendo, assim, uma troca aí de formação bem legal. E tu acaba saindo aí com 10, 20, às vezes 30 contatos em uma noite, né, para tu ir fazendo ali prosseguir a cadência. Então, acho que quando a gente fala da prospecção, basicamente são esses três nichos, né? Então, ou a indicação das pessoas que conhecem, né, ali na minha base, ou meu networking, o que está no meu dia a dia, as pessoas que eu conheço no meu dia a dia, e também a parte de eventos, né, seja produzindo ou seja indo em eventos. Legal, acho que conseguir conciliar e fazer essas três coisas é o caminho perfeito mesmo, principalmente para juntar tudo isso com a carteira, né? E são atividades que você está falando, por exemplo, eventos. É algo que não exige de você sempre, mas se você fizer um evento bem feito, pode trazer muitos leads, tipo, em um dia, sei lá, vai perder uma semana, às vezes, entre organizar, chamar as pessoas e tudo, mas é uma semana que pode gerar muito resultado. Sobre essa questão de eventos, até fiquei curiosa. Esse evento que você fez com o contador, foi para os clientes dele especificamente? Teve alguma contrapartida? Como é que foi? Não, e isso foi muito legal, porque ele é um cliente que eu prospectei no LinkedIn, ele está comigo há uns 2, 3 anos, e a gente vinha falando até sobre essa parte de levar um conteúdo de planejamento patrimonial e sucessório, porque linka super também com ele, né, na contabilidade, e então ele levou os clientes dele, né, do círculo dele. Então, inclusive até outro contador também foi para justamente estar aprendendo a parte de planejamento patrimonial. Então, a gente conseguiu levar tanto o nosso especialista ali da parte de previdência e seguros, quanto outro advogado parceiro. Então, enfim, tem infinitas aí soluções que a gente consegue pensar, né, e usar de forma criativa. Às vezes, nessa questão de parceria, muitas vezes os assessores vêm e me perguntam, né, Ana, mas o que eu vou dar em troca? E às vezes o dar alguma coisa em troca é isso que você falou, tipo, você oferecer o evento, você levar o conteúdo, porque eles não têm isso. E você, quando você tem uma base de clientes, você quer gerar valor para elas, seja de qualquer nicho, né, do nicho que você for. E no caso do contador, às vezes ele pensa, putz, eu sou só um contador dessas pessoas, mas se eu fizer um evento para elas, quão representativo pode ser para os clientes dele, né? Então, muito legal. E agora, só voltando a um ponto que eu acabei pulando, mas a questão do networking. Networking é algo que você, vamos dizer assim, você coloca força nisso para construir um networking, você olha com isso, olha para isso com
não sei, com intenção, eu diria, ou é algo que, assim, você vai vivendo a tua vida e conforme aparece uma oportunidade, você prospecta se surge oportunidade? Então, até vejo que tem assessores que começam um novo esporte, focando realmente em alimentar o pipe e focando na prospecção. Eu tento essa parte do networking mais ativo frequentando eventos. Então, eu vou num evento que, no caso, não fui eu que produzia, né? Um evento basicamente, de network para mulheres em São Paulo, como eu já fui há um tempo atrás. Então, realmente é um evento que a gente tem muita troca, muita conversa, vai criando todo esse conteúdo, essa conversa, e a gente pergunta sobre a pessoa pergunta sobre a gente, e assim a gente tenta aí trocar os contatos para ver se a gente consegue que saia aí algum negócio. No caso, e no meu dia a dia, eu tento, na verdade, sempre estar atenta, querendo ou não, né? Então, assim, onde eu tô, seja numa festa no final de semana, que eu vejo uma oportunidade de falar do meu trabalho, eu vou falar. Seja, enfim, num campeonato que eu estou no meu final de semana, se eu tenho uma oportunidade, eu vou falar do que eu faço. Então, em todas as oportunidades que eu tenho, eu estou, sei lá, num churrasco de família. Se eu tenho oportunidade, eu vou falar. Então, acho que é muito de estar enraizado na gente, né? O assessor não tem, não, eu vou ser assessor das 9 da manhã até as 6 da tarde. Não. O assessor, ele é assessor sempre, porque ele sempre pode estar encontrando alguém que tem uma conta aí no banco, que não está sendo bem atendido, e seja aí uma oportunidade para trazer a conta. Com certeza, legal. Acho que a última pergunta que eu queria te fazer sobre prospecção, para a gente ir para o próximo tópico, é o que você entende que nessa questão de prazos para as coisas começarem a acontecer e te trazer resultado? Por exemplo, LinkedIn é uma coisa que você acha que é mais rápido, mais lento, que o assessor pode fazer e esperar no curto prazo, e networking, e eventos, como que você encaixaria isso numa linha de tempo, assim, para as pessoas? Perfeito. E eu já quero fazer um adendo, antes que eu me esqueça, que toda essa parte da prospecção, ela não vai para frente se não tiver organização. Ponto. Então, eu vejo que eu sou uma pessoa bem organizada, e até no meu pessoal, assim, eu gosto de me planejar, eu gosto de realmente ter os passos desenhados, porque assim, não tem como a gente lembrar de tudo. Então, se eu fui numa festa, se eu fui num lugar X, e eu conheci a pessoa, e eu falei sobre isso, a pessoa tem uma conta em tal e tal banco, e ela tá com essa dor, eu chego em casa, eu anoto. E durante a semana, eu tenho total a minha organização, seja no final do meu dia, terminei tudo que eu fiz, né? Tudo que era prioridade, eu organizo o meu outro dia, eu vejo as reuniões que eu vou ter, e todas as conversas que eu tenho com os meus investidores e prospects, eu anoto. Então, eu tenho tudo anotado, porque a gente, querendo ou não, a gente fala com muitas pessoas e não tem como a gente lembrar de tudo. Em relação a tempo e cadência, eu acho que é muito de sentir mesmo, de cada pessoa. Tem prospect, tu vai ter a primeira conversa, ele vai falar para tu retornar o contato daqui 1 mês, daqui 2 meses, e tu vai fazer, tu não vai ficar chamando ele toda semana. E então, tu sempre vai sentindo, sabe? Eu tive bons resultados do LinkedIn desde o ano passado. Então, ali de novembro, dezembro começou a vir bastante, assim, contas atrativas. Eu lembro que desde novembro vem em torno de uns 7 milhões que eu consegui prospectar através do LinkedIn. Isso, ok, foram contas rápidas, mas eu acho que foram muitas sementinhas plantadas e não é em 1, 2 semanas, assim, de meses, anos, né? Então, e a gente vai sentindo ali essa cadência. Por exemplo, eu tenho um dos meus maiores clientes. Ele migrou no primeiro semestre do ano passado, 5 milhões, e eu demorei 2 anos. 2 anos para ele entrar. O que ele me pedia? Raíssa, eu não quero que tu me indique nada de produto. Eu quero que tu me chame para evento. Eu quero evento. Ele, até hoje, não tinha conseguido vir em nenhum evento, porque ele também sempre está fora do país, mas eu entreguei o que ele me pediu. E eu fiquei por 2 anos, até que ele veio. Então, assim, pode ser que tu venha numa cadência como veio as últimas contas ali através do LinkedIn.
em poucas semanas, em poucos meses, como pode ser que fique 1, 2, 3 anos prospectando. Por isso que no fim tem que estar sempre prospectando para você ter vários leads no funil e não ficar dependendo de um, né? Porque eu sempre falo para não depender de uma única boleta, senão a gente fica lá contando, vai cair aqueles 10 milhões, vai cair aqueles 5 milhões. Cara, daí não vem, a gente se frustra, né? Total. Eu acho que foi isso que eu comentei contigo, que eu acho que foi uma das minhas viradas de chave. Eu lembro, eu fiquei 1 ano com a mesma base, assim, e eu não saía, era 1 ano que eu estava fazendo evento, realmente saía do escritório, tentava plantar sementinhas, mas eu não estava conseguindo colher, né, esses frutos. E uma das minhas também viradas-chave, claro que é a maturidade, a tentativa e erro, a maturidade no negócio, na assessoria, foi de realmente, assim, a gente sempre tem que ter um pipe grande, sempre tem que alimentar. Então não é porque tu descobriu que aquele cara X tem 5 milhões, que ok, tu vai sentar e tu vai fazer de tudo para trazer ele. Tu tem que plantar sementinhas para tu ter 5, 10, 15 caras daquele patamar. Porque vai vir o quê? 1, 2, né? Então, quanto mais a gente enche o nosso pipe, maior a chance da gente conseguir colher, né, aí esses resultados. Inclusive, linkando com isso, nesse dia que a gente conversou, você também comentou comigo sobre uma mudança de mentalidade que você teve recentemente. Você consegue comentar um pouquinho mais sobre isso? Sim, inclusive eu acredito que está tudo conectado, foi tudo assim no mesmo momento, e acredito que foi muito da tentativa e erro que a gente vai tendo mesmo, a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá. Então, eu fui vendo, identificando, ok, eu tenho que plantar cada vez mais sementinhas, então eu tenho que aumentar a minha intensidade, e isso está desde acordo com a motivação que eu tenho, o que eu quero entregar ali para a minha assessoria. E quando começou a vir realmente contas grandes, eu me coloquei numa posição, ok, eu tenho que me portar como uma pessoa que tem um atendimento private, que tem uma postura que realmente eu sou uma referência, eu tenho uma autoridade do que eu estou falando. E isso, quando a gente muda a postura que a gente está entregando, consequentemente, a reação que a gente tem começa a ser diferente. Então, é o budismo, né? A lei da causa e do efeito. Então, a gente vai fazendo que, ok, toda ação, ela tem uma reação. Então, acho que ter essa mudança do mindset, de me portar dessa maneira, claro, né? Sempre estudando, entendendo, tendo a empatia, né, pelo teu cliente, então, e realmente se importando com o outro, né, que eu acho que tem muito muito que a gente vê falar da assessoria é falar de produto, é falar de um ativo X, de um ativo Y, e eu acho que muito se fala também na empatia que a gente tem que ter pelo outro lado, porque assim, se no final das contas a gente está vamos lá, tô fazendo isso, eu quero ser um vendedor de produto, né? Tô falando com ele, é para vender. Chega um ponto que, ok, tu não. Será que realmente esse cliente, esse investidor, ele vai te indicar para um amigo, para um tio, para um empresário que ele conhece, que às vezes vendeu a empresa? Então, todo esse processo de mudança de mentalidade, de postura, de como tu se porta realmente, né? Então, acho que tudo isso está relacionado. Com certeza, e o cliente passa a enxergar isso. Quando a gente demonstra insegurança, quando a gente tem medo de perder uma conta de 200, 300 mil, ele enxerga isso. Então, acho que a primeira coisa é você mudar isso internamente, né? Às vezes é difícil falar para um assessor no começo de carreira fazer isso, provavelmente ele não vai fazer, né? Porque no começo a gente quer trazer contas e tá no desespero, mas chegou no momento ali, né, que você chega nos 40, 50 milhões, 60, ou até uns 70 aí que você está chegando, a gente tem que mudar, porque senão você continua eternamente captando continha pequena e não cresce mais, né? Então. Exato, e aquele livro Essencialismo, né? Então, de tu focar o teu tempo realmente em coisas que vão te agregar, que vão me levar onde eu quero chegar.
Então, quando tu entende isso, tu vê, ok, eu vou focar o meu tempo no que realmente vai fazer sentido para mim e para o crescimento que eu quero ter. Com certeza, muito bom. Bom, vamos lá para mais uma pergunta. Eu sei que você usa muito bem hoje as áreas do escritório. Como que você costuma fazer isso? Primeiro, não tem como assessor de investimentos abraçar o mundo, né? Então, eu gosto desde o princípio, eu sempre usei muito as áreas, então se eu vou fazer uma reunião, vou fazer uma revisão de carteira com um investidor que ele tem renda variável na sua carteira que ele gosta, eu vou chamar o especialista de renda variável. Então, eu tento enxergar muito essa questão dos especialistas como um trabalho a 4, 6, 8 mãos. Então, com isso, eu consigo otimizar o meu tempo, eu consigo entregar um resultado, um conteúdo muito mais efetivo, porque realmente a pessoa ela é especialista naquilo. Então, seja na área, por exemplo, eu gosto muito da parte da pessoa jurídica. Então, eu vou prospectar um cara que ele tem uma empresa, eu trouxe a pessoa física dele. Eu vou apresentar em um outro momento a nossa rede de pessoa jurídica, para a gente tentar trabalhar tanto uma parte de um crédito, uma compromissada, né, que a gente conseguir rentabilizar o fluxo de caixa de curtíssimo prazo de empresa, que muitas vezes o grande banco ele não fala. Eu vou levar a minha especialista de câmbio, eu vou levar, às vezes tem empresas que trabalham com commodities, eu consigo estar fazendo através de derivativos uma trava de soja, de milho e etc. Então, assim, tem muitas oportunidades que o assessor sozinho ele não consegue chegar. Então, é justamente utilizar eles para otimizar o nosso trabalho. E para o assessor focar no que importa. Que o que é? A prospecção. É a captação. O assessor, ele vai crescer, ele vai se desenvolver no trabalho dele através da captação. Então, por mais que o assessor, às vezes ele está 5, 10, 15 anos no mercado, ele sempre tem que estar prospectando. Então, ele sempre tem que estar alimentando. Eu sempre tento, pelo menos metade do meu tempo, estar focando na prospecção, que é assim que eu sei que eu vou conseguir crescer. Então, é utilizar eles como um benefício, tanto para o meu cliente, que ele vai ter um conteúdo com muita mais propriedade, quanto também para o assessor, que a gente vai conseguir também fazer o que a gente tem que fazer. Muito bom. A gente tem que, no fim das contas, delegar uma parte do nosso trabalho para continuar crescendo, né? Bom, acho que levando tudo isso em conta, a última pergunta que eu queria te fazer é: a gente sabe que a assessoria hoje tem muitos altos e baixos, né? E principalmente porque tem a parte de a gente lidar com pessoas, e pessoas, né, nem sempre estão no seu melhor momento, tem pessoas difíceis, tem pessoas fáceis, etc. E ainda mais porque a gente lida com dinheiro, né? Então, lidar com dinheiro é algo muito sensível para a maioria das pessoas. E você, assim, eu já falei várias vezes que eu te admiro muito por isso, mas você é uma das pessoas mais constantes que eu conheço na profissão em questão de gostar mesmo e, tipo, tá sempre motivada. Eu acho que não teve uma vez que eu conversei contigo e você falou, nossa, tô desmotivada. Não, no máximo, você tava, tipo, tô sem pipe, eu tô pensando em como eu vou conseguir, mas eu não tô desmotivada. Então, eu queria entender, eu sei que talvez você não consiga, às vezes, nem traduzir exatamente em palavras, né, ou dizer exatamente o que você faz, mas você consegue imaginar o que você faz para se manter motivada? Tem algo que você faça para isso? Sim, eu acho que o primeiro ponto é que eu gosto do que eu faço. Eu me vejo fazendo o que eu faço pelos próximos 10, 20, 30 anos. Então, isso, claro, né, ajuda. Eu sempre gostei do dinamismo do mercado. Eu nunca me vi, por mais que até tu comentou, não, parte comunicativa, etc. Eu nunca me vi, nossa, quero trabalhar com o comercial. Eu acho que simplesmente aconteceu na minha vida. E o que realmente, assim, ó, eu acho que são diversos fatores. E começa, acredito que pela tua mentalidade. Eu sempre gosto de ler livros sobre motivação, sobre desenvolvimento pessoal. Eu li um livro, inclusive, acho que foi no primeiro semestre do ano passado, o livro Quem Convence Enriquece, do Napoleão Hill.
Quando eu comecei a ler, até antes de eu começar, eu achei que era um livro assim mais para a parte comercial, até de vendas e etc. E na verdade ele é um livro que fala sobre a mentalidade positiva. Então, sempre que o que tu fazer na tua vida, tu quer fazer uma venda, tu tem que estar numa mentalidade positiva. Então, quando tu passa aquilo, aquilo retorna para ti também. E fala também nesse livro sobre produtividade. Falou, no tempo que tu tem, tu produz X. Tu usar esse mesmo tempo que tu tem para produzir 2x. E eu tentei fazer isso assim, ok, se eu estou fazendo tantas ligações, eu vou tentar fazer o dobro. Se eu estou fazendo tantas reuniões, eu vou tentar fazer o dobro. Então, otimizar o meu tempo e a intensidade. Eu sei que eu não sou a assessora mais técnica, na verdade, eu não me vejo, né, dessa forma, mas o que está na minha mão? É a constância. Todo dia dar o meu máximo. Então, todo dia eu tento no escritório e dar o meu máximo. Eu acho que a constância, ela está totalmente nas nossas mãos. Então, eu acho que é aquilo de visualizar quem é o assessor que eu quero ser, onde que eu quero chegar. Eu quero ser um vendedor de produtos ou eu quero estar do lado e realmente assessorar o patrimônio do meu cliente. Então, ok, e isso a escolha é sua, né? A gente vê diversos profissionais aí no mercado, indo cada um para a sua linha. Então, eu consigo eu me identifico, né, dessa maneira, e eu acho que tem muito espaço, né, hoje no Brasil, e eu acho que o brasileiro tem muito essa questão da falta da educação financeira e etc. Então, tem muito espaço para a gente crescer, tem muita informação para a gente levar. Então, é isso, assim, eu acho que a assessoria, ela acaba não tendo limite. E isso me instiga também, né? Então, ok, eu posso ter um resultado hoje, daqui a um ano eu posso ter outro, daqui a 10 anos eu posso ter outro. Então, não ter realmente esse limite, realmente tá nas minhas mãos. Tá nas minhas mãos. Para qual caminho que eu vou? Então, ok, então só depende de mim. Então, eu vou tentar sempre dar o meu máximo. E é isso. Muito obrigada. Acho que foi uma resposta que já deixou a sua mensagem final para as pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigada de verdade por ter participado, tá? Foi um prazer ter você aqui. Foi uma honra, Ana. Palavras mesmo, fiquei muito feliz de conseguir tentar compartilhar um pouco aí do meu dia a dia e um pouco das experiências. E é isso, assim, conta comigo aí para o que precisar. Obrigada. E para quem estiver ouvindo a gente, se você gostou desse episódio, tá no Spotify, coloque 5 estrelinhas aí, porque as 5 estrelinhas me ajudam muito. E se você estiver no YouTube, curte, comenta, que isso me ajuda bastante também. Obrigada, gente. Até o próximo.